agradecendo a todo mundo. A vontade é agradecer vocês todos aqui, mas não posso agradecer vocês todos, porque senão eu falo, meu Jesus, oh meu Deus, que hora que eu começar a pregar, meu Deus, oh meu Senhor, que hora que vai terminar o culto, Jesus. Hebreus, capítulo 7, versículo 1, versículo 3, versículo 8. Telegrão, pastor Telegrão, lembrou do meu nome na quarta-feira. Vai ver esse vídeo também. Obrigado, pastor Telegrão, um dos maiores teólogos de São Paulo. Você falou que eu era teólogo, estou te dizendo que você é teólogo aqui em São Paulo. Vamos lá. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Você vai lembrar de Melquisedeque como o abençoador. Glória a Deus! Versículo 4. Como era grande esse Melquisedeque? Versículo 8. Os homens mortais, sacerdotes de Levi, recebiam dízimos, mas eles morriam porque eram mortais. Mas aquele Melquisedeque que Abraão recebeu, ele não era mortal, porque estava escrito e testifica que ele estava vivo. E para finalizar a leitura, Esther, capítulo de número 3, versículo 1. Que diz assim, e o versículo 13, e eu já entro para finalizar a leitura. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou-lhe e pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. E o versículo 16, ainda do capítulo 3, ou versículo 13 do capítulo 3. Amã enviou cartas por intermédios dos correios a todas as províncias do rei Assuero, para que destruísse, matasse, aniquilasse de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um dia. E o dia era 13. Lembra que hoje é noite 13, tá? Mas não é esse dia de hoje não. No 12º mês, que é o mês de Adar, que ele saqueasse os bens dos judeus. E o último versículo disse para você que ia ser uma leitura abençoada. João, capítulo 18. Versículo 37. Jesus respondeu para Pilatos: eu sou rei, para isso eu nasci e para isso vim ao mundo. Filipenses 2:9, que ele deveria morrer numa morte de cruz. A leitura foi extensa, mas se você quiser dizer amém, pode dizer amém. Amém! O que Deus colocou no meu coração nessa noite, a leitura foi extensa, mas eu precisava ler. Os assuntos ficou assim, meu Deus, para que tudo isso? O que vai dar essa mensagem? Paradoxos de homens que tinham missão. Enquanto Melquisedeque veio para abençoar, Amã, ele achou
achou que veio para matar. E no Novo Testamento a gente chega já. Quando nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 4, diz que Melquisedeque era muito grande. Fica uma pergunta. Eu sei que aqui só tem teólogo, não estou falando isso aqui com ironia. Eu sei que vocês são conhecedores, todo mundo aqui. Eu sei disso, fique em paz. Não há nada de novidade que vai ser pregado aqui que você já não sabe. Mas Jesus faz milagre na hora da pregação. Glória a Deus. Três pessoas que a Bíblia registra que não morreram. Nunca morreu. 3 pessoas e não é novidade para ninguém aqui. A primeira pessoa, você já sabe, Gênesis capítulo 5, 22, 23 e 24, novidade para ninguém. A segunda pessoa que não morreu não é novidade para ninguém. Segundo Reis, capítulo 2, 11, 12, 13 e 14, não é novidade para ninguém. Você vê que eu estou citando o texto sem citar nome, porque o nome você já sabe que pode sortear. E a terceira pessoa que a Bíblia registra que nunca morreu, Hebreus, capítulo 7, versículo 3, pode ler que está aí. Não teve pai, não teve mãe, não teve genealogia, não teve dia de nascimento e não teve dia de morte. E não tem ninguém nesse planeta Terra, abaixo de Deus, que pode provar que ele morreu. E também não pode provar que ele nasceu. Pastor, mas o teólogo fulano de tal falou, mas não tem na Bíblia. Ele usou de conjectura. É um pensamento que não é pecado. Pensar, conjecturar, dar opinião, dar uma ideia. E isso é bom. Toda ideia é boa, toda opinião é boa. Se não tiver na Bíblia, é opinião, é conjectura, só não é Bíblia. Mas é bom, só não é Bíblia. É maravilhoso, só não é Bíblia. Fica uma pergunta na Bíblia. Quem era esse cidadão que há mais de 4.000 anos ninguém sabe quem é ele? Tem conjectura demais, deve ter mais ou menos uns 10.000 pensamentos diferentes sobre Melquisedeque. Fala em Melquisedeque, um dos meus 3 filhos se chama Melquisedeque, do mesmo jeito que está na Bíblia aí. Ele vai ver esse vídeo. Quem era esse cidadão? Pastor, tem resposta? Não tem na Bíblia, não tem. Em conjectura, tem mais ou menos 10.000 pensamentos diferentes sobre ele. Uns falam que foi fulano e Beltrano. Todas as conjecturas são válidas, só não é Bíblia. Só não pode dizer que é, mas é válido, mas não tem na Bíblia. Ah, fulano falou que era o anjo Gabriel no passado, que era rei. Pode falar, eu respeito, mas não está na Bíblia. Foi Jesus lá no passado. Eu até creio, só não está na Bíblia. Foi o anjo Miguel. Eu até creio. Eu já vi teólogos falando tudo isso aqui que você está pensando. E dos bons. É um mais teólogo do que o outro, tudo homem de Deus. Eu já vi mulheres teólogas também, que fala e que tudo eu respeito. Não tem no Brasil um teólogo no YouTube, no Facebook, no Twitter. Todos os teólogos do Brasil, de todos os lugares da terra, eu respeito todos os teólogos. Não tem um. Quando eu chego diante de teólogo, eu chego mudo e saio calado. Porque eu quero ouvir. Eu chego com 2 ouvidos abertos. Normal. A boca continua fechada quando eu chego e continua fechada quando eu saio. É os ouvidos que abrem. Eu ouço todos. Eu não abro a boca porque eu estou lá para aprender. Qualquer um, todo mundo aqui nesta noite, você pode dizer que você não é. Você
pode ficar em paz, que para mim você é teólogo. Você pode dizer que você não é, você pode falar o que você quiser. Para mim você é. Você pode falar o que você quiser que você não é. Para mim você é. Você não vai me convencer que você não é. Mesmo você dizendo, jurando que você não é. Você pode falar o que você quiser. Para mim você é. É questão. Pessoal aqui. Quem era esse cidadão chamado Melquisedeque? Não tem na Bíblia. Não tem pai, não tem mãe, não tem dia que nasceu, não tem dia que morreu, não tem parente em lugar nenhum no globo da terra. No entanto, ele era rei de uma cidade que todo mundo sabe o nome dessa cidade, novidade para ninguém, chamada Jerusalém. Que não é novidade, que você e eu só conhecem como Salém, porque a Bíblia só fala do nome Salém, mas é Jerusalém. Se você pega no livro de Apocalipse, está cheio de passagem dizendo: eu sou o primeiro e o derradeiro. O primeiro rei de Jerusalém, Melquisedeque. O último rei de Jerusalém, que vai governar 1000 anos. Novidade para ninguém. O nome dele é nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estou dizendo que era Jesus encarnado lá, embora creio. Só não tem, é uma passagem da Bíblia que mostra com as letras. Eu creio. Só não tem a passagem dizendo que era Deus em forma humana, que comia e que vivia normal. Você pode ver que ele trouxe uma bebida para Abraão. Só não tinha água, mas era bebida. E trouxe uma comida para Abraão. Onde é que está isso? Novidade para ninguém. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Novidade para ninguém. A Bíblia fala que tinha muitas guerras na época de Abraão. 12 anos os 5 reis vizinhos de Abraão pagando imposto para os reis da Babilônia. Tinha 4 cidades na Babilônia. A cidade da Babilônia, que era conhecida como terra de Sinar, tinha um rei lá. E a Bíblia fala o nome desse rei, Anrafel, rei de Sinar ou rei de Sinear. Tinha uma outra cidade chamada Elazar e tinha um outro rei chamado Arioque, rei de Elazar. E aí tinha uma outra cidade conhecida como Elão. Tinha um outro rei lá conhecido como Kedorlaomer, rei de Elão. E tinha uma quarta cidade, adjacência da Babilônia, conhecida como Goim. Tinha um rei lá chamado Tidal. Tudo reis vizinhos da Babilônia. Olharam lá no papel e não tinha pagamento de imposto. Quem era que não estava pagando imposto? Os vizinhos de Abraão. Beira, sujeito chamado Beira, rei de qual cidade? Novidade para ninguém, cidade de Gomorra. Está aí na Bíblia. Próximo da cidade de Sodoma era Gomorra. Eu falei Beira porque tudo era parentes ali. Beira da cidade de Sodoma. Tinha um outro cidadão chamado Birza, da cidade de Gomorra. Tudo era parentesco. E às vezes revezavam, um vinha reinar cá, outro ia reinar lá. E tinha mais ou menos uma outra cidade conhecida como Admar, que tinha um rei lá chamado Sinabe, rei de Admar. E tinha um outro rei lá da cidade de Zeboim, rei conhecido como Semerê. E tinha uma quinta cidade, vizinha de Abraão, conhecida como Belá ou Zoar, e não tinha nome do rei, eram 5 reis. Deixou de pagar imposto, Babilônia puxou na lista e disse: olha, tem 5 cidades que não pagam mais imposto para nós. Vamos mostrar para ela se paga ou não paga. Os 4 reis da Babilônia se reuniram. O rei conhecido como Anrafel, alguém conhece ele também como o rei que criou os códigos da antiguidade, conhecido como Hammurabi, poderoso rei da
que também a Bíblia chama Hammurabi de Rafael, se reuniu contra os 5 reinos, chamou seus aliados e disse: vamos partir. Partiu mais ou menos por muitos reinos, passou pelos reinos que a Bíblia chama de os reinos dos Refaíns, os reinos de Emi, os reinos de Seir, os reinos dos Oreus, os reinos de uma cidade que não tinha moradores na região, mas depois que passou a ter moradores se chamava Amalequitas, e foi passando por todas as cidades e fez, logicamente, o quê? Guerra contra os 5 reis vizinhos de Abraão. Chegou lá em Sodoma, guerreou em Sodoma, o rei de Sodoma correu, eles algemaram todos os moradores de Sodoma. Chegou lá em Gomorra, logicamente o rei correu, eles algemaram todos os moradores de Gomorra. Chegou mais ou menos em Zeboim, os reis correram e eles algemaram os moradores de Zeboim. Chegaram mais ou menos em Adimá, o rei correu, eles algemaram os moradores de Adimá. Chegaram em Zoar ou Belá, os reis correram, eles algemaram todos os moradores de Adimá. Resultado, algemou todo mundo, amarrou todo mundo e levou todo mundo amarrado, algemado para Babilônia. Aí saíram das mediações ali e foram caminhando, chegando no território da Síria, próximo de Damasco. Eles ficaram por ali para descansar, para poder continuar a caminhada até Babilônia, levando todos os moradores amarrados e algemados. E não é novidade para ninguém que tinha um parente de Abraão amarrado. Novidade para ninguém. O cidadão conhecido como Ló. Ló, ele era filho de quem? Novidade para ninguém. De um irmão de Abraão, conhecido como Arã. Arã. Esse Arã morreu e deixou 2 moças vivas na terra, de acordo com Gênesis. Uma se chamava Isca e a outra se chamava Milca. E deixou esse menino chamado Ló. Embora a gente só fala dele, que era filho de Arã, sobrinho de Abraão. Mas além dele, tinha mais 2 irmãs, uma Milca e uma outra chamada Isca. A Milca casou com um tio chamado Naó, irmão de Abraão. E a Isca, a rabinos, teólogos que acredita que era a mesma Sarai, embora não há muita coisa que se possa falar, provar na Bíblia. Mas é uma crença que se acredita entre os judeus. Ok? E esse Ló estava amarrado, e chegou alguém correndo, escapou da guerra, e disse: meu senhor, não, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma catástrofe. O que foi? Fala logo, moço. Desembucha, fala logo. Ele disse: olha, senhor Abraão, o senhor é hebreu? Sim. Olha, tu tem um parente chamado Ló? Tenho. Ele virou escravo. A escravo não pode não, pois é, está amarrado, está lá perto da Síria, mais ou menos a Síria, em distância de onde Abraão estava. Era mais ou menos como de São Paulo a pelo menos 400 quilômetros, o lugar mais perto daqui. Eu não sei, mas você que é bom de geografia, você pode até deduzir mais ou menos onde é que é. De São Paulo, 400 quilômetros, a cidade mais perto era a distância que estava Abraão de Ló. Abraão pegou 318 homens e partiu, logicamente, para libertar o filho, ou melhor, aquele que ele considerava de filho, que era sobrinho Ló. Chegando lá, libertou Ló, libertou todos os cativos do cativeiro, trouxe todos de volta, matou os reis da Babilônia, tudo, com apenas 318. Mas na vinda de lá para cá, sem marcar agenda, sem fazer anotação, e não foi coincidência. Porque na vida de crente não tem coincidência. Tem tudo, só não é coincidência. Quando ele voltou, veio passando pelas cidades. A mesma cidade que ele foi passando para chegar em Damasco, da Síria, ele voltando da Síria com Ló desamarrado, com Ló livre, com todas as mulheres e homens que foram levados amarrados, voltou todo mundo desamarrado. Quando ele voltou de lá para cá, ele teve que passar pelas mesmas cidades que ele foi. Ao voltar, ele passou pelas mesmas cidades. E passando pela cidade de Jerusalém, que lhe veio ao encontro, novidade para ninguém. O nome dele se chamava Melquisedeque, rei de Salém. Lhe trouxe bebida. Essa bebida era chamada vinho. E lhe trouxe comida. Essa comida era chamada ok, não quero entrar na área do vinho e nem do pão. E naquele negócio abençoou Abraão. É como eu te
disse: enquanto Melquisedeque veio para abençoar, e abençoou. Aí Abraão colocou a mão dentro do cofre e tirou todas as pedras preciosas, de todos os ouros, de todos os diamantes que Abraão tinha, tirou o dízimo. E o dízimo não era pequeno não, viu? Foi a primeira vez que a Bíblia registra dízimo na Bíblia. É o dízimo que Abraão deu para o sacerdote Melquisedeque. E a pergunta era: quem era Melquisedeque? Saindo dessa situação, se os amados voltarem lá atrás, Abraão, quando ele nasceu, já vou finalizar, quando Abraão nasceu, de acordo com a Bíblia, Noé estava vivo. Novidade para ninguém. Pastor, só tem como provar? Agora tenho. É só pegar Gênesis, capítulo de número 5. E não para não, você vai ler capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. São todos esses capítulos sem parar. Eu vou citando aqui e você, como um The Flash, vai acompanhando esses capítulos todos aí. A Bíblia fala que tinha Adão, mais ou menos, Adão tinha, de acordo com a Bíblia, 130 anos de idade, quando gerou quem? Quando gerou Sete, e Sete tinha mais ou menos 105 anos de idade, quando gerou quem? Sete gerou Enos, e Enos tinha mais ou menos 90 anos de idade, quando gerou quem? Enos gerou Cainã, e Cainã tinha 70 anos de idade, quando gerou quem? Cainã gerou, logicamente, Maalalel, e Maalalel, 65 anos de idade, quando gerou quem? Quando gerou Jared, e Jared tinha 162 anos de idade, quando gerou quem? Jared gerou, logicamente, profeta Enoque. Profeta Enoque tinha 65 anos de idade, quando gerou quem? Gerou, logicamente, Matusalém ou Metusalém. Matusalém tinha 187 anos de idade, quando gerou quem? Quando gerou Lameque. E Lameque, 182 anos de idade, quando gerou quem? Quando gerou, logicamente, Noé. Por aí, se for pegar essa soma toda, falando de Noé, de Adão até Noé, se Adão tivesse vivo no dia que Noé nasceu, Adão teria 1056 anos de idade. Mas a Bíblia fala que Adão morreu com 930 anos. É só fazer a subtração: 1056 menos 930, então vai sobrar 126 anos. Quando Noé nasceu, já se fazia 126 anos que Adão já tinha morrido. Vamos sair de Adão, vamos entrar em Noé para nós chegar em Abraão e finalizar a pregação. Chegando em Noé com 600 anos de idade, diz a Bíblia, estava dentro da arca. E com Noé tinha 3 filhos. Qual o nome deles? Sem, Cã, Jafé, casado, e Noé com a mulher dentro da arca, e os filhos com as esposas dentro da arca. O que isso tem a ver, pastor Fabiano? Eu quero que você entenda que Noé tinha 500 anos quando virou pai. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, que eu não vou fazer, quem tem 500 anos, você não tem, então ninguém tem, eu vou nem fazer. Mas Noé tinha 500 anos quando virou pai. Então ele virou pai de 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, novidade para ninguém. 100 anos depois, Noé tinha 600 anos, já estava dentro da arca, e o filho Sem, Cã, Jafé, cada um tinha 100 anos, o outro tinha 101, 102 anos mais ou menos. Agora, entrando aonde que eu quero que você entenda comigo para mim finalizar a pregação, diz a palavra de Deus que seu Sem, com 100 anos, com 102 anos, Sem gerou um filho chamado Arfaxade. Se você quiser não, eu vou citar, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda pregando e você tem que trabalhar no madrugada, eu tenho que finalizar a pregação. Vou ser rápido para me finalizar a mensagem. Sem tinha 102 anos de idade quando gerou quem? Sem tinha 102 anos de idade quando gerou Arfaxade. Arfaxade tinha 35 anos de idade quando gerou quem? Arfaxade gerou Selá. Selá com 30 anos de idade gerou quem? Gerou Ebe. E Ebe com 34 anos de idade gerou quem? Ebe gerou quem? Ebe gerou logicamente Pelé com 30 anos de idade. Pelé gerou quem? Gerou Reu. E Reu com 32 anos de idade gerou quem? Reu gerou Serug. Serug com 30 anos de idade gerou quem? Serug gerou Naor. Naor com
com 30 anos de idade gerou quem? Gerou, logicamente, Terá. E Terá, com 70 anos de idade, gerou Abraão. Pegando essas datas e esses números que eu te falei, vai ter um total de 290 anos. Noé, com 600 anos e com mais 290 anos, até o dia que Abraão nasceu. Quantos anos tem Noé? Eu vou fazer a pergunta de novo. Noé tinha 600 anos quando saiu da arca, mais ou menos, 601 anos. Noé, com 601 anos de idade, com mais 290 anos, aí nasceu Abraão. Quantos anos Noé tinha quando Abraão nasceu? Nossa. 600 anos, ou 601 anos. Com mais 290 anos que se passou, nasceu Abraão. Quantos anos Noé tinha? Alguém falou aí? Fala aí para mim finalizar a mensagem, porque você vai ficar aqui até escuta. 601 anos de idade tinha Noé quando saiu da arca. Com mais 290 anos que se passaram, nasceu Abraão. Quantos anos tinha Noé? 801 anos. 891 anos de idade. Ele estava vivo ou estava morto quando Abraão nasceu? Vivo. Estava vivo. Porque a Bíblia fala que Noé só morreu com 950 anos. Gênesis capítulo número 9, versículo 29, diz as cartas magnas da Bíblia que Noé só morreu com 950. Então, se quando Abraão nasceu, Noé, de acordo com a Bíblia, tinha 891 anos, mais ou menos, a Bíblia nos dá a entender que Noé estava vivo quando Abraão nasceu. Aonde Noé estava? Na terra, em algum lugar. Só não tinha morrido. Glória a Deus. Alguém deu glória a Deus aí, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Abraão com 60 anos. Se quando Abraão nasceu, Noé tinha mais ou menos 890 anos, 891 anos. 60 anos depois, quantos anos tinha Noé? 890, com mais 60 é quanto? Alguém falou 950. Foi a idade que Noé tinha quando ele morreu. Diz em Gênesis 9:29. Morreu Noé com 950 anos. Abraão tinha 60. Foi nesse período, mais ou menos, de Abraão com 60, que Deus mandou Abraão, Terá, todo mundo sair da onde? Da sua terra. Lá, da terra de Ur dos Caldeus, porque Abraão nasceu em Ur. Noé não estava em Ur. Noé estava mais ou menos nas montanhas de Ararat, foi aonde a arca parou. A última localização de Noé. E ali, mais ou menos, ele ficou por ali, montanhas de Ararat. As turmas das nações que veio se passaram mais ou menos 290 anos, cada um foi procurando seu canto, acharam a cidade de Ur, lá nasceu Abraão. Deus manda, sai de Ur dos Caldeus, sai de Ur dos Caldeus. Abraão chegou nas terras de Canaã, mais ou menos de Ur dos Caldeus até a terra de Canaã, que naquela época andava a pé, naquela época não andava de moto, não sei que anda de carro, dá glória a Deus, viu? Anda de Uber, glorifica. Anda de bicicleta, glorifica. Glória a Deus. Naquela época não tinha nada disso para andar, não. Era canela, jegue, camelo. Como era uma região difícil de camelo e jegue descer, era canela. 1.600 quilômetros andando a pé. Senhor Abraão andou de Ur dos Caldeus até Canaã, 1.600 quilômetros. Você que é bom de geografia, São Paulo, 1.600 quilômetros. É daqui a onde você que é bom de geografia? Fala para mim aí. Eu sei que todos vocês aqui são inteligentes. Fala para mim aí, para finalizar. De São Paulo, 1.600 quilômetros de Santa São Paulo. É como daqui a onde? Santa Catarina, aonde? Não, você sabe? Se é perto, não. Andando a pé, é aí que fica mais longe. Se não é perto, a pé fica mais longe, parece, andando a pé. Tudo que é a pé parece um negócio muito difícil. É uma coisa complicada. Ok, finalizando. Quando Abraão tinha mais ou menos 60 anos, Noé tinha morrido já. Mas Noé tinha um filho chamado Sem. Quando Abraão estava andando na terra, o filho de Noé chamado Sem estava vivo. Pastor? Eu te disse que você lê esse capítulo todo, que a Bíblia fala que Sem só morreu com 600 anos. Noé, com 600 anos de idade dentro da arca, 601 saiu da arca, mas 290 anos que se passou, nasceu Abraão. Quando Abraão nasceu, seu Sem tinha 390 anos. Tem alguém aqui que tem essa idade? Eu duvido, nem eu.
390 anos, o filho de Noé tinha chamado Sem, estava andando na terra. Eu não sei onde ele achava ele, mas estava vivo. Ele só morreu em 600 anos, de acordo com Gênesis, capítulos 10 e 11, pode ver que está aí. E morreu Sem com 600 anos, estava vivo quando Abraão estava andando na terra. Seu Sem tinha mais ou menos 390 anos de idade, já chegando para 400 anos. De 400 para 600, falta quantos anos para o camarada morrer, irmão? O camarada que ia morrer com 600 anos, se ele tinha 400, faltava quantos anos para ele morrer? 200 anos. 200 anos, viveu foi muito, meu irmão. Eu duvido que alguém tenha 200 anos aqui. Ok. Aí fica a pergunta, quem era Melquisedeque? Não sabe, alguém fala, foi Sem estava vivo. Não tem na Bíblia, pode ser, mas não tem na Bíblia. Saindo agora desse cidadão chamado Melquisedeque. Melquisedeque veio para abençoar Abraão. Lá na frente, que eu li aí no livro de Esther, você viu um cidadão conhecido como Amã, filho de um homem chamado Amedata, descendente dos Amalequitas, Agagitas. Agag, rei dos Amalequitas, Amalequita, Agagita. Era sangue de Amã, debaixo do nariz de todo mundo, um sangue vingador. Você sabe o sangue de seu Amã, de quem que era? Sangue de Esaú. Onde é que é isso, pastor? Na Bíblia. Foi difícil achar, mas achei. Como é que é lá? Você pode abrir lá, que está lá escrito bem assim, livro de Gênesis, capítulo de número 36, versículo 12. Eis que seu Esaú teve algumas mulheres. A primeira mulher dele se chamava Judite, não teve filho. A segunda mulher de Esaú se chamava Matal lá de Baalate, não teve filho. Ou Matal de Balzemate, não teve filho. Teve uma terceira mulher chamada Ada, aí já teve filho. Teve uma outra mulher chamada Malá, que é filha de Israel, teve filho. E teve uma última mulher chamada Olíbama, teve filho. Mas eu quero te falar sobre essa tal, logicamente, de Ada, que teve filho, e um filho chamado Elifas. Eu quero que você grave esse nome Elifas, porque foi através desse Elifas, filho de Esaú, que nasceu esse cidadão chamado Amaleque. Esse Elifas, eu usar uma linguagem que não posso usar aqui, ele se encantou lá com uma menina chamada Tina. Essa Tina era da turma dos filhos de Seir lá, e ele ficou conquistado com essa mulher lá, e se apaixonou com essa concubina chamada Tina, e teve um filho chamado Amaleque. Aí esse Amaleque foi chamado de Amalequita. Aí no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 20, fala que os Amalequitas virou sangue, inimigo de Israel, tentou matar. Aí você vai para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 32. Amalequitas tinha um rei chamado Agag e Agita, que tentou matar. Samuel matou essa raça, mas não teve jeito, essa raça nunca morria. Deus jurou dizendo, olha, aonde tiver Amalequita, aonde tiver Agagita na terra, eu vou matar todo mundo. Eu vou riscar a memória dos Amalequitas de debaixo dos céus. Eu vou riscar a memória dos Amalequitas e dos Agagitas debaixo dos céus. Mas não teve jeito, esse pessoal ficou vivo. E o tempo foi passando, Israel foi para a serra da Síria, Judá foi para a serra da Babilônia. Aí lá na frente foi Nabucodonosor, morreu Nabucodonosor, veio o rei Sírio, morreu Sírio. Aí de Sírio veio os filhos de Sírio, aí veio Dario, depois veio quem? Assuero, filho de Dario. A Bíblia fala que esse Assuero, ele colocou alguém lá e tal, uma rainha que não deu certo, casou com uma menina virgem chamada Esther. Já estou finalizando. E essa menina tinha um parente chamado Mardoqueu. Esse Mardoqueu, ele era filho de um homem chamado Jair. Esse Jair era filho de um homem chamado Simei. Ele era benjamita, filho de Quis, descendente de Saul, rei de Israel. Bem lá atrás, lá no futuro, eu estou falando de quem? De Mardoqueu, que estava na porta. E debaixo do nariz de Mardoqueu tinha um sangue dos Amalequitas chamado Amã, filho da Amedata Agagita, filho logicamente dos Amalequitas. Ele colocou na cabeça que tinha que matar todo judeu. Ele colocou na cabeça que tinha que exterminar tudo que fosse sangue dos judeus. A mulher dele chegou para ele e disse, amor, sai fora, não mexe com crente não. Quem mexe com crente morre. Quem mexe com igreja morre. Quem mexe com pastor morre. Quem mexe com mulher de pastor morre. Quem mexe com filho de pastor morre. Quem mexe com quem tem chamada morre. Quem mexe com missionário morre. Quem mexe com quem da glória morre. Quem mexe com quem canta morre. Quem mexe com levita morre. Quem mexe com o velho morre. Quem mexe com quem tem sangue de Jesus morre, amor. Sai fora. Não mexe com a igreja não, amor. Não mexe com esse crente não. Esse crente chamado José Mardoqueu, tu não mexe com ele, tu vai morrer. Mas Amã
Amã não quis saber. Amã disse: não, eu quero logicamente matar os que for judeu. E ele chamou lá os homens e disse: vai espalhando carta, que no dia 13, que seja no dia 13, ele lá, o tal Amã, queria matar todos os crentes. Ele não queria ver crente na terra dando glória. Ele não queria ver crente na terra dando aleluia. Ele não queria ver judeu orando. Ele não queria ver judeu buscando. Ele não queria ver judeu fazendo teologia. Ele não queria ver judeu lendo Bíblia. Não, ele queria matar. Ele queria exterminar. Ele queria acabar com tudo que fosse crente. Ele queria acabar com o crente. Na cabeça de Amã, crente era quem atrasava a terra. Na cabeça de Amã, crente não prestava. Na cabeça de Amã, crente era antipático. Na cabeça de Amã, crente era nojento. Na cabeça de Amã, crente era osso duro de roer. Na cabeça de Amã, crente não valia nada. Na cabeça de Amã, crente tinha que morrer. E ele fez um decreto que no dia 13 do 12º mês, que era o mês de Adar, crente tinha que morrer. Aonde tivesse judeu no globo da terra, mata tudo. Se for mulher, mata tudo. Se for menino, mata tudo. Se for homem, mata tudo. Acaba com a raça dos judeus. Quando chegou na data, Amã não esperava. Amã não esperava. Que Mardoqueu tinha uma parente no trono. Correu lá, falou para ela. A oração, 3 dias de oração, Deus revirou. O dia 13, hoje é dia 13, viu? Aqui, ó. Amã colocou na cabeça que queria matar crente no dia 13. Hoje não é dia de crente morrer, no dia 13, mas não é para crente morrer não, senhor Amã. Amã achou que o dia 13 era para matar crente. Amã achou que dia 13 era para exterminar pastor, era para exterminar rainha, era para exterminar obreiro, era para acabar com a igreja. Amã colocou na cabeça que o dia 13 era dia de azar. Era azar para crente, mas não, Amã. Dia 13, crente não tem medo de dia 13. Crente não tem medo. Glória a Deus! Crente só teme a Deus, Amã. Amã colocou na cabeça que o dia 13 era o dia do terror para a igreja, era o dia do terror para os judeus, que ele fez um decreto de matar tudo que era crente. Teu glória pode matar, teu aleluia pode matar. Não, Amã. Acima da igreja tem Deus, Amã. Acima de Mardoqueu tem Deus, Amã. Acima da Ramessé tem Deus, Amã. Você está mexendo com Deus. Mas Amã não quis saber. Ele queria enfrentar Deus. Falou com a rainha. A rainha orou 3 dias de oração e colocou tudo em oração. Tudo que foi em oração, os crentes do mundo da terra foi tudo orar. 3 dias assim comecei a beber. O decreto já estava marcado. Os correios do mundo inteiro, cartaz, outdoor, mata crente, aonde tiver crente, dia 13 do último mês de Israel, que é o 12º mês de Adar, é para matar crente, é para exterminar. Quem dá glória é para morrer, quem prega é para morrer, quem diz aleluia é para morrer. Tem que matar tudo que for crente, matar tudo que for judeu. Não sabia ele que ninguém na terra tem poder de matar crente, nem homem, nem mulher, porque a igreja tem ainda como o Senhor Jesus Cristo que disse: eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus! Do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluias! Oh, glória! Bati uma guerra. Ele disse: quero só ver que vai escapar da mão de Amã. Aí Esther, com 3 dias de oração, chamou o rei. Depois de orar, não podia ir diante do rei. O rei disse: pode vir, fala o que você quiser. Te dou até metade do reino. Ela disse: eu não quero o reino não, eu já tenho você, estamos casados, marido e mulher. Já tenho você, não preciso de reino não. Tinha a metade, já tenho você. O que eu quero com você é outra coisa, meu rei. O que foi? Eu quero convidar o senhor para um jantar, só nós dois? Não. Levar a mãe para vir para o jantar. Minha mãe toda leve. Meu Deus. Fui chamado pela rainha para jantar. Vou comer churrasco. Vou comer tropeiro. Vou comer lasanha. Comer pizza. Comer o mundo melhor. Chegou lá no jantar. Um jantar abençoado.
A Bíblia diz que a rainha olhou para o rei e o rei olhou para ela e disse: fala, minha rainha, o que é que você quer de mim? Você está muito misteriosa, mulher. O que você quer? Fala que eu te dou. Você está muito misteriosa. O que você está querendo? Você está guardando mistério. Ela disse: meu rei, eu quero te convidar para um último jantar. O senhor pode vir de novo com a mãe. A mãe disse: é muita moral. É muita empolgação para mim. Estou sendo famoso. Querendo matar a igreja, me recebendo convite para jantar. Sem saber ele que Jeová pega o peixe. Pela boca. Jeová pega o peixe. Olha o jantar marcado para ele. Jeová pega o peixe. Pela boca. Pela boca. Jantar é alimentar. E alimenta assim com a boca. E Jeová queria pegar o peixe. Pela boca. Pela boca. Meu Deus. A mãe foi embora. Chegou em casa e disse: olha, mulher. O nome da mulher dela é Nazéres. Eu fiquei muito alegre porque eu fui para um jantar muito bonito e que também a rainha me convidou para amanhã de novo. E aí, rapaz, só que o que é que você está triste? Eu estou triste que eu vi um crente lá, o Mardoqueu. Então faz o seguinte: amanhã mesmo tu vai lá no palácio, já pega a cabeça dele, já faz uma forca, já fez uma forca de 50 contos, 25 metros de altura. Olha, amanhã você já pendura a cabeça desse crente, mata todos esses judeus logo aí e já deixa esse pessoal tudo enforcado. Já deixa esse pessoal aí, esse pessoal não vale nada não, crente não vale nada, crente não presta não. Pois é, mulher, estou querendo matar esses crentes e tudo, pois é, vai vendo. Aí no outro dia ele foi lá pro trono, achando que ia conseguir alguma coisa. Chegou lá, o rei, ele não dormiu, a mãe dormiu, a mulher até dormiu, todo mundo dormiu, mas o rei, Assuero não dormiu não. No outro, de madrugada, ele falou com alguém: por que eu não estou conseguindo dormir? De repente os deuses não querem que eu dorme. Pega uma crônica, pegou, e na crônica estava escrita: o crente Mardoqueu fez um favor pro rei Assuero e ninguém lhe recompensou. O rei Mardoqueu, logicamente, não deixou Assuero morrer, falou o nome daquele que queria matar o rei e ninguém deu uma recompensa. O rei disse: é que chegou aí agora de manhã no trono. Alguém diz: olha, acabou de chegar no palácio do rei Amã, aquele aqui que o exaltou como o melhor dos seus homens. Manda a mão diante da minha presença. Chegou Amã: eis aqui, vossa majestade. Olha, Amã, eu tenho algo para te dizer. Pode falar, rei. É para isso mesmo que eu estou aqui agora de manhã para fazer um pedido. Aí o rei fala: antes de você me fazer um pedido, eu vou te falar algo. O rei tem alguém que gosta. Eu gosto de alguém aqui no reino. Eu quero fazer algo muito precioso para esse alguém. O que você me sugere para que o rei faça com o homem em cuja honra o rei sagrada? A mãe não pensou que era ele, coitado. Diz: olha, tu pega a coroa na sua cabeça, coloca na cabeça dele, tu pega a corda e coloca na camarada. Você pega a sua roupa de rei, coloca para ele vestir, pega seu cetro, coloca na mão dele, pega o seu trono e deixa ele sentar, coloca em cima do cavalo, manda um camarada aí puxar esse camarada que o senhor gosta, com a coroa sua na cabeça, com a sua roupa de rei na cabeça, e sai puxando por toda a cidade de Suzã e manda alguém que está puxando o cavalo que ele está bem alto. É assim que se deve fazer com o homem que o rei agrada. Aí o rei diz: pois é, boa sugestão, vai pegar o crente agora, o crente Mardoqueu, e vai puxar o crente, vai dar glória a Deus pelo crente, vai exaltar o crente lá, vai fazer tudo isso com o crente. Glória a Deus. Oh, glória! Ficou com raiva. Ele tinha feito uma forca de 25 metros para enforcar o crente. Meu Deus. O crente foi para cima do cavalo. Ele fez uma forca bem alta para pendurar a cabeça do crente, mas não foi isso que aconteceu. Ele teve que colocar uma coroa na cabeça do Meu crente. Deus. Senhor da glória. Veste o crente com roupa de Oh, rei. glória. Pega o cetro do reino e coloca na mão do crente e vai. Como você mandou o teu? Manda logo essa coroa aí. Você mesmo. Manda logo esse cetro. Matou o teu tirando onda. Crente, meu Deus, o crente é só Deus na terra. Mas nós falamos na hora da vez, o crente, meu Jesus amado. Esse setão do cavalo, puxa logo aí a mão. Grita alto, e a mão gritando. É assim que se deve fazer com o crente em cuja honra o rei se agrada. É assim que se deve fazer com o homem em cuja honra o rei se agrada. Gritando até o pescoço tornar, até aquilo que se fala, logicamente, quase estourar. De tanto gritar, é assim que se faz com o crente, é assim que tem que fazer com o crente, é assim que deve honrar o crente, é assim que deve fazer barulho com o crente, em cuja honra o rei sagrada. Foi embora. Eita glória.
Chegou na casa dele, Aleluia. muita vergonha. O que é, mano? O que você está procurando uma cama para enfiar sua cara? Você está com vergonha de quê? Você está escondendo de tudo. Eu puxei o crente, coloquei coroa de ouro na cabeça do crente, coloquei as vestes do rei no corpo do crente. Eu dei o cetro do reino pro crente e o rei mandou colocar ele no cavalo. Eu tive que jogar ele em cima do cavalo e sair puxando ele igual bobo, gritando em toda a Suzane, dizendo: é assim que se faz com o crente. O crente tem que ser honrado. O Deus do crente deve ser glorificado. O Deus do crente deve ser honrado. Pois é, amor. Você foi mexer com o crente. Quem mexe com o crente não sai vivo no final da história, mano. Meu Deus. Existe só um detalhe. Ele vai te pagar. Eu tenho aí no último jantar. Hoje no jantar eu vou dar uma rasteirada naquele crente que ele vai me pagar. A vergonha que ele me fez passar, puxando ele a cavalo em toda a cidade. Hoje à noite no jantar eu vou pedir a cabeça dele e eu vou pendurar a cabeça dele na boca. Meu Deus. Chegou no jantar, mano. E estava lá todo. E o rei disse: ô rainha, pelo amor de Deus, fala logo o que você quer falar. Uma coisa, mas você pode jantar. Fala logo. E a rainha sorridente disse: ô rei, eu tenho um pedido. Fala, minha rainha. Eu te dou todo o império persa. Ela disse: eu não quero império. O que você quer? Eu quero ficar vivo. Como é que é? Eu quero que o senhor me deixe ficar vivo. O que é isso, mulher? Por favor, meu rei, não deixe ninguém me matar, não. Eu estou sentenciada para ser morta. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, está marcado o meu assassinato. O senhor, rei Assuero, sem saber, foi enganado. Alguém fez o senhor pegar a sua mão, pegar o selo, e o senhor selou a minha morte, sem saber que o senhor tinha selado a morte da sua rainha. Eu já estou sentenciada para morrer. E quem foi que sentenciou a minha morte? Foi você, rei? O rei disse: não. Quem foi que me induziu a fazer a tua sentença de morte? Olhou para o rei e disse: olha do seu lado aí, quem foi? Amã. Ele lembrou a mulher dele falando lá atrás: não mexe com crente não, que tu morre. Não mexe com igreja não, que tu morre, Amã. Mas ele não deu ouvido. Ele queria mexer para ver o que ia dar, e olha no que deu. O rei se levantou furioso, deu uma rodada, ele caiu de joelho aos pés da cama, que estava Ramsés, chamada Hadassah. O rei voltou, viu ele de joelho e já pensou outra coisa, e disse: esse cidadão, será que é o que eu estou pensando que ele quer fazer aqui, à beira da minha cama com a minha mulher, na minha frente? Esse camarada não tem vergonha não? E alguém gritou lá: olha, rei, ele fez uma forca de 25 metros pro crente. Ele estava aqui para pedir a cabeça do crente, para o senhor liberar a cabeça do crente marroqueu, para ele pendurar na forca. O rei Assuero disse: pega a cabeça de Amã e pendura na mesma forca que ele fez para o crente marroqueu. Foi isso que deu a cabeça de Amã. Acabou-se com a linhagem dos amalequitas. Os agagitas acabou na terra. No Novo Testamento, levantou um outro cidadão com sangue de Esaú, sangue de Edom, sangue de Esaú na veia. Herodes. Onde é que está isso? Está no Google. Vai lá no Google e faz a pesquisa assim. Aonde foi que rei Herodes, aquele rei que tentou matar Jesus criancinha, assassinar os meninos de Belém, e assassinou? Que onde era ele? Aí o livro de Flávio José, está lá no Google, vai dizer para você assim: era da terra de Esaú, chamada Seir, chamada Edom. Herodes, ele era descendente de sangue de Esaú. Debaixo do nariz de todo mundo, ninguém sabia que ele era sangue de Esaú. Herodes levantou para matar Jesus, mas não mata, porque Jesus não vai ser morto por Herodes. Lá na frente tentaram apedrejar Jesus, não morre. Jesus não veio para morrer de pedra. Estava escrito que ele deveria morrer numa cruz. E lá na frente Pôncio Pilatos disse para ele: tu não sabe que eu tenho o poder de te livrar da cruz. Ele disse: Deus não te deu esse poder. Para isso eu vim ao mundo. Eu nasci para morrer e com
estou vivendo para vir morrer. Eu tenho que encarar a cruz. E a Bíblia fala que Jesus foi sentenciado à morte de cruz. E lá na cruz ele com as mãos estendidas. Satanás chega na orelha de alguém e fala: se esse homem morrer na cruz, se ele morrer na cruz, ninguém mais vem para o inferno. Esse homem não pode morrer na cruz. E Satanás começou a falar nos ouvidos do povo, pedindo para descer na cruz. E alguém grita: desce na cruz! Desce na cruz que eu creio em você. Mentira do Satanás. E Jesus dava nem ouvido. Se Jesus descesse da cruz, todo mundo aqui é do inferno. Todo mundo lá de fora ia, começando do pregador com o microfone, todo mundo ia ouvindo, todo mundo ia queimar nos quintos do inferno, todo mundo aqui, todo mundo ia para o inferno, todos nós ia queimar no fogo do inferno, se Jesus não morresse na cruz do Calvário. Aí todo mundo gritava: desce na cruz, se tu é filho de Deus, desce na cruz e mostra, desce na cruz, faz milagre, sai da cruz, é de Satanás, querendo que Jesus saísse da cruz. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, seu sangue através de uma lança que perfurou o coração dele, fazendo sair até a sua última gota de sangue. Jesus, quando morreu, acabou com o poder de Satanás. Pelo sangue de Jesus, Satanás não tem mais poder. Foi só Jesus morrer no império da morte, perdeu o poder através da pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A morte de Cristo trouxe vitória. A morte de Cristo trouxe nome escrito no livro da vida. A morte de Cristo me livrou do inferno. A morte de Cristo livrou você do inferno. A morte de Cristo livrou minha família do inferno. A morte de Cristo livrou minha família do inferno. A morte de Cristo nos tirou do inferno. E a ressurreição de Cristo garantiu a nossa salvação. Ele ressuscitou e subiu acima de todos os céus e assentou-se à direita da majestade nas alturas. E Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que há na terra, se dobre todo joelho que há no céu, se dobre todo joelho que há debaixo da terra, ao nome de Jesus. Toda boca confessará ao nome de Jesus, toda língua jurará ao nome de Jesus, toda boca glorificará ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Sem Jesus vai todo mundo para o inferno, mas com Jesus todo mundo vamos para o céu. Com Jesus todos vamos para o céu. Quem vai para o céu, levante a mão, aplaude, glorifica, exalta, faz barulho. Quem vai para o céu, glorifica. Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluias! Oh, aleluias! Obrigado, Jesus. Quando recebe esta palavra, diga comigo: eu recebo. Eu recebo Esta palavra. em nome de Jesus. Em nome do Senhor Que Deus Jesus. em Cristo continue abençoando a vida do pastor Fabiano, por essa palavra tão gloriosa. Amém? Chegamos ao término deste culto.